Conexão Ciência. As pessoas que ilustram também encontram nas zines uma forma de divulgar e alcançar mais pessoas com as suas artes e histórias. O ilustrador e comunicólogo Lucas Higashi, da equipe do C2, produz as suas zines ligando arte e poesia. Apesar de finalizar com a tecnologia digital, a primeira versão é toda manual. Olá, meu nome é Lucas Higashi. Eu descobri as zines numa aula que eu tive no curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Foi uma professora que falou que ela ia apresentar a ideia de zine para alguns calouros e avisou na aula de criação visual, quem tiver interesse é uma coisa bem legal, quem quiser ir vai ter uma palestra, vai ter uma fala assim de algumas pessoas que são zineiras para explicar o que era. E eu achei interessante a proposta. Eu já tinha visto alguma coisinha ou outra, tipo, na internet por aí, mas eu não sabia realmente o que era zine e tudo mais. E foi nessa aula que eu pude ser apresentado de maneira um pouquinho mais concreta o que é uma zine. Meu processo é muito assim, eu geralmente tenho alguma ideia, daí se é algum poema, se é uma história, se é apenas fotografias, enfim, depende muito do que eu quero trabalhar, mas primeiro eu tenho a ideia, depois eu testo o formato, então eu vejo se vai ser um A7, se vai ser um A5, se vai ser um A6, se vai ser um A8, enfim. Eu vejo, né, qual vai ser as dimensões finais do produto, e uma coisa que eu gosto de fazer muito é fazer um boneco, vamos dizer assim, antes, né? Eu mesmo, eu corto o papel, grampeio e eu vejo ela finalizada. Daí, quando eu tenho essa superfície, às vezes eu rascunho nela, eu faço esboços, eu vejo mais ou menos a composição visual dos elementos que vai ter nela. Disso, eu vou pra parte de fazer as matrizes, vamos dizer assim. Então, a parte de onde eu faço as ilustrações, das ilustrações, se tiver, eu escaneio e passo pro digital, aí eu começo a montar a zine em si. Eu já pensei em fazer algumas colagens e tudo mais, mas eu sempre vi a zine como uma forma de tentar chegar perto do processo editorial de criar um livro. Então eu sempre achei interessante realmente aprender a parte de diagramação, a parte de composição gráfica, alinhamento, e, enfim, essa parte mais de editorial. Disso eu finalizo o arquivo e eu vou pra parte de montar a zine para impressão, porque uma coisa é a zine bonitinha na página, como ela vai ficar, outra coisa é o jeito que ela vai ser impressa, né? Porque a primeira página, no verso dela tem que estar com a última, a penúltima tem que estar com a antepenúltima, enfim, é todo um processo de entender a lógica de impressão. Daí eu monto essa página, imprimo, eu vejo se tem algum ajuste, daí geralmente é ajuste de cor, ajuste de tamanho de tipografia, ajuste de ilustração e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas geralmente não é tão demorado, é um processo até que rápido, assim, é só mais demorado, mais a parte de ilustrar e de ter a ideia de escrever, essa parte é a que toma mais tempo, mas a parte de no digital ela é muito mais prática. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da praticidade do digital, mas eu ilustro tudo que eu faço, e eu faço meus protótipos, e eu monto a zine, o esqueleto dela, vamos dizer assim, no manual. Então, o que eu gosto muito é, antes de eu ter o material, eu testar o formato que ela vai estar. Então, se ela vai ser um A6, se ela vai ser um A7, se ela vai ser comprida, se ela vai ser mais larga. Eu gosto muito de ter esse parâmetro para eu primeiro saber o que ilustrar nelas, porque acho que como designer, antes de eu saber o que colocar na tela, eu preciso saber as dimensões dessa tela, né? Então acho que isso se aplica no meu processo de fazer zine também. Mas a minha produção, ela consiste assim, em fazer uma ideia, algum poema. A partir disso, eu faço uma ilustração e eu começo a montar ela no digital, mas a impressão, ela é feita. Eu tenho uma guilhotina em casa, então eu consigo cortar, eu consigo dobrar e eu grampeio tudo sozinho também. Daí essa parte é mais manual, mais artesanal mesmo. Eu já até pensei em testar outros tipos de junção, vamos dizer assim, né? De outras formas de grampear. Mas eu ainda gosto da praticidade do grampo. Eu acho que é mais fácil e acaba sendo mais rápido. Na questão de quantidade que eu preciso fazer pra vender, geralmente. Eu não trabalho só com zines, eu faço outras coisas também. Como eu me considero um artista multimeios, eu sempre gosto de estar mexendo com outras coisas, né? Primeiro porque eu tenho uma vontade de saber como é fazer um videoclipe, como é fazer um motion graphics, como é que é fazer uma identidade visual, como é uma ilustração, uma zine, uma revista, enfim. Então eu realmente trabalho com muitas coisas por uma vontade de interesse e de curiosidade. Eu atualmente atuo como designer gráfico e ilustrador, e eu acho que as duas coisas andam muito juntas pra eu fazer a zine, né? Então meio que essa outra parte do meu trabalho não tá tão distante.
eu vejo a zine muito mais como uma forma de eu poder levar pro mundo uma outra forma de eu me expressar. Então, eu acho que no trabalho eu tenho uma forma de... eu filtro pra uma determinada atividade específica, pra uma determinada matéria ou pra uma determinada função comunicacional. A zine, pra mim, ela vai muito mais no lugar pessoal, né? Mais subjetivo, mais de eu querer falar o que eu sinto, ou o que eu quero falar, o que eu gostaria de sentir, enfim. É um pouquinho mais livre, né? Eu acho que a zine, ela é muito nesse lugar de liberdade poética e artística que eu valorizo muito nos meus trabalhos. Eu admito que eu não sei se eu sou muito parte da comunidade zineira, primeiro porque eu faço zine muito num processo individual, né? Eu não converso com outras pessoas que fazem zines, ou se fazem algumas pessoas, assim... eu não tenho muito contato, né? Eu não tenho aquela experiência de ir numa feira de zine. É uma coisa que eu gostaria muito, mas devido à minha rotina e o jeito que eu levo a minha vida agora no momento, não é uma coisa que eu tenho muito contato. Mas eu acho muito legal, eu acho que seria uma coisa muito, muito divertida de fazer parte, porque é um local muito de você realmente ver o que se pode ser criado e as infinitas possibilidades de uma zine, né? Eu acho que essa é a verdadeira graça e o charme da zine, porque ela não é uma produção que ela é restringida por muitos aspectos, né? Ela acaba sendo uma coisa realmente muito livre. E eu amo isso, e eu acho que poder contribuir, né, num ambiente assim, e de ter trocas com outras pessoas que têm essa mesma mentalidade, deva ser algo fascinante. Mas eu realmente não tenho muito contato. Quem sabe no futuro, agora no momento ainda não. Que eu acho que a zine, ela vai num lugar muito de resistência, sabe? Porque eu acho que no mundo onde a gente vê tanta gente fazendo sucesso na literatura, e a gente fala, como é que a gente chega lá, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu falava, nossa, eu quero crescer, eu quero lançar um livro. E eu acho que com o processo de fazer zine, eu pude ter uma satisfação pessoal de poder falar que, não que eu lancei um livro, né? Enfim... obviamente que não são... eu acho que não é equivalente. Mas eu acho que ele mata uma vontade minha, um desejo meu de me expressar na literatura. O que eu acho muito importante, porque eu não me considerava um poeta até um tempo atrás. Porque eu gostava de escrever letras, né, pras minhas músicas, eu gostava de escrever pequenos poemas, mas eu não me considerava um poeta, né, essa palavra em si. E hoje em dia, acho que com a zine eu pude ter uma visão do meu trabalho e um senso artístico diferente. E eu acho isso muito importante num ponto de vista de manutenção artística pessoal, né? Agora, para as outras pessoas, eu acho fascinante. Eu acho que toda vez que eu vejo alguém fazendo zine, ou eu vejo alguém vendendo zine, eu tento comprar. Porque eu acho que, primeiro, ela é uma forma muito mais acessível de você ter acesso a artistas incríveis. Primeiro porque hoje em dia, para você lançar um livro é bizarramente caro. Obviamente que tem toda uma questão, né, de registro do seu livro, da sua obra, o que faz sentido, sim. Mas eu acho que a ideia de zine é uma coisa muito legal, porque acho que isso leva pra muito mais gente e acaba sendo uma coisa diferente, né? Porque além do aspecto de ser uma coisa um pouco mais acessível, ela vai num lugar de liberdade artística, de explorar muito mais coisas visuais, gráficas, poéticas, líricas, literárias e enfim. E eu acho que isso é muito refrescante, ainda mais no contexto de hoje em dia, onde a gente tá tão englobado por telas. Eu, particularmente, eu acho um respiro imenso, né, de pegar numa zine, folhear e ter textos, e ter ilustrações, e ter colagem, e ter fotografias. Eu acho isso o máximo. Eu acho que é uma forma de você consumir arte em pequenas doses, sabe? Que eu acho que não é uma coisa que necessariamente tem que ser aquela grande odisseia, mas que é importante. Entretém, né? Eu acho que não só entretém, a zine é uma coisa muito refrescante, pelo menos pra mim, sabe? Então, eu sempre tento fazer arte baseado no que eu gosto, e no que eu consumo, e no que eu gostaria de ver, principalmente, por aí. E eu acho que a zine ela é uma coisa muito legal. Além de se destoar numa questão de acessibilidade, eu acho que dá pra testar tanta coisa com ela. Dá pra fazer zine com papel craft, sabe? Diferentes formatos. O quanto mais artesanal, mais interessante ela fica. E eu acho isso o máximo. Eu acho isso um mundo de possibilidades que eu acho que muitas vezes o mundo editorial, por uma questão de logística dentro, né, de um formato, assim, de que a gente tem que fazer o mais padronizado possível pra gerar mais lucros e conseguir, né, fazer uma coisa interessante. Eu acho que a zine, ela vai numa mão contrária. Ela vai num processo de muito mais de o que você quer criar, até onde você pode chegar, sabe? Eu acho que essa
é o que da zine? Que ela instiga tanto quem cria, principalmente quem cria, né? Mas as outras pessoas a verem o que tá sendo criado e olhar pra uma zine e falar, caramba, olha o quão isso aqui é legal, mas olha o que uma coisa, né? Um livro custando R$ 80, que é só páginas em branco com texto, sabe? Não tô dizendo que o conteúdo textual não é importante, mas que a zine ela tem uma outra possibilidade e que ela às vezes é muito mais barata e ela acaba sendo muito mais interessante. Então eu acho que essa é a importância da zine. Eu acho que ela é que ela refresca e eu acho que ela é uma coisa muito contemporânea que ela não morre nunca. Ela vai muito com a sensibilidade artística de cada um que cria, né? Conhecer o modo como cada zineiro faz as suas zines é uma experiência única, que carrega o que cada um pensa para suas bonecas, que nada mais são do que a primeira unidade da zine. Não deixe de escutar os próximos episódios para conhecer ainda mais desse universo das zines. Conexão Ciência.